Vamos falar com o Senhor. Vamos estar pedindo ao Senhor que Deus possa falar nos nossos corações nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, aqui na tua casa. Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos aqui, ó Pai. Ó Deus, nós queremos colocar os irmãos que estão enfermos, ó Deus. Pai, nós queremos colocar a vida da irmã Marilda nas tuas mãos. Deus, que ela não está podendo estar aqui na tua casa, Deus. Deus, quando ela pegou essa chikungunya, Senhor, ela ficou com as sequelas, ó Pai, que infelizmente nem segurar a Bíblia ela está conseguindo, ó Deus. Pai, as suas juntas, ó Deus, sua locomoção ficou comprometida, ó Pai. Oh Deus, nós te pedimos, oh Pai, não somente pela vida da irmã Marilda, mas para todas as pessoas que se encontram nessa situação. Minha mãe, por exemplo, oh Deus, de vez em quando ela sente as dormências, oh Pai, os sintomas aí, as sequelas da chikungunya. Deus, nós colocamos, oh Pai, a Israel, que está sendo bombardeado aí, oh Deus, que está sendo ali, oh Pai, tendo famílias sequestradas, Senhor. E esse grupo extremista, não importa quem é, ó Pai, pode ser brasileiro, de Portugal, pode ser da Argentina, quem tiver, ele está pegando, ó Pai, e fazendo ameaças, ó Deus. Pai, nós te levantamos um clamor nessa noite, venha sobre cada vida, Senhor, que está ali, ó Pai, presa num cativeiro, ó Deus. Pai, assim como o Senhor tirou o povo do Egito, lá, o povo dentro do Egito, o povo do Senhor, ó Pai, e levou para uma terra, Senhor, que mana leite e mel. Assim nós também pedimos a libertação deste povo que está nesse Egito, ó Pai. Oh Deus, nós te pedimos pelas famílias, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai, que têm chorado, ó Deus, não têm dormido, ó Pai, angustiados, ó Deus, mas nós glorificamos também as famílias que receberam essas pessoas que foram libertas, ó Pai. Oh Deus, são momentos difíceis, ó Pai, que o ser humano passa, mas nós cremos na tua vitória, Deus. Pai, toma, Senhor, também, ó Pai, o nosso governo, Deus. Toma, Senhor, o presidente da República, toma o governador, ó Pai, os senadores, os deputados estaduais, federais, toma, Senhor, os prefeitos dos municípios, os vereadores, ó Pai, o Supremo Tribunal, Pai, o que comanda, entre aspas, o país, ó Deus, porque acima de qualquer coisa, ó Pai, tem o nosso Deus, o Senhor, que está no comando, está no topo, ó Pai. Ó Deus, é por isso que nós levantamos este clamor ao Senhor, ó Deus. Venha estar conosco nessa hora, ó Pai. Deus, coloco também este bairro, Deus, o Parque São João. Deus, eu sei que nem todas as famílias, ó Pai, são afetadas pelo baile funk que acontece nas madrugadas de sábado para domingo, ó Deus, mas uma grande parte sofre, ó Deus, não consegue dormir, às vezes uma semana toda de trabalho, Senhor, de luta, Senhor, e chega no final de semana não consegue descansar. Pai, nós pedimos que o Senhor venha cessar, ó Deus, acabar com essa barulhada, Senhor, acabar com tudo o que está envolvido, ó Pai, debaixo dessas músicas, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Esta oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final do culto, eu gostaria de conversar com o irmão Rogério, irmã Ronilda, irmã Arlete, irmã Ivone, irmã Maura. E a Tati, irmã Inês. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar nesse tema que já está aí. Nós vamos dar continuidade ao aniversário da igreja. Essa mensagem praticamente ela já estava preparada para uma eventualidade. Porque às vezes um pneu fura, né, alguém passa mal, às vezes o pregador não pode vir. Então essa pregação é para este momento. É sobre princípios, de volta aos princípios, levando as pessoas a Jesus em um relacionamento intencional. Vamos falar juntos? De volta aos princípios,
levando as pessoas a Jesus em um relacionamento intencional. Amém? Vamos ler esse texto que nós acabamos de ler, colocar ali, Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 35 até o versículo 42. João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Vamos falar juntos o versículo 41? Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, que quer dizer isto, e os levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Irmãos, uma palavra que nós estamos trabalhando já há quase 5 meses, sobre relacionamento intencional, sobre voltar aos princípios. E voltar aos princípios, meus irmãos, nunca é fácil, voltar ao princípio em tudo, rever os nossos conceitos, rever valores, aquilo que deu certo no passado, e às vezes nós nos aventuramos em algo maior, mas temos que voltar. E na vida com Deus também não é diferente. Nós temos que voltar aos princípios de como levar uma pessoa a Jesus, de como apresentar Jesus às pessoas. O texto que nós acabamos de meditar aqui, ler, lá no versículo 36, na companhia de 2 discípulos, João, ele faz uma declaração muito importante. Ao ver Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus. Vamos falar juntos? Eis o Cordeiro de Deus. Queridos, é uma fala muito importante de João Batista aos 2 discípulos. É uma fala, meus irmãos, de relacionamento intencional. Eu digo mais, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, João Batista está sendo bem direto naquilo que ele estava propondo ali para os seus 2 discípulos. E ele, meus irmãos, quando ele diz essa frase, ele está dando um testemunho muito forte. Sabe que João demonstra aqui, ele demonstra que ele sabia o que estava fazendo, o porquê de estar fazendo e para quem ele estava fazendo. Se nós voltarmos um pouco no Evangelho de João, já nos primeiros do primeiro capítulo mesmo, ele é a voz que clama no deserto. Ele está batizando ali, ele está recrutando ali pessoas no batismo do arrependimento. Ele está salvando as pessoas no nome de Jesus. Ele está ali antecipando ali a vinda de Jesus.
E ele declara bem mesmo quando ele diz que ele não é digno nem de desatar, nem de amarrar as sandálias de Jesus. E Jesus, ele aparece e ele declara: eis o Cordeiro de Deus. Isso é intencionalidade. Isso é ir direto ao ponto. E é aquilo que nós precisamos fazer. E eu pergunto para a igreja, para os irmãos nessa noite: por que Jesus é chamado por João Batista de Cordeiro de Deus? Por que Cordeiro? Porque ele faz essa comparação de um homem que aparece e ele é batizado por João. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus. Por que ele chama Jesus de Cordeiro? Irmãos, os cordeiros naquele tempo, os animais eram parte importante dos sacrifícios no Antigo Testamento. Por exemplo, se eu pecasse naquele tempo, eu tinha que pegar um animal, um cordeiro, limpo, sem mancha, sem mácula, e sacrificá-lo em prol do meu pecado. Aí o meu pecado seria perdoado. Então o cordeiro naquele tempo fazia parte dos sacrifícios expiatórios. Seu pecado era expiado. Se o irmão Reinaldo pecasse, ele tinha que caçar um cordeiro para ele, e ir lá sacrificar e oferecer ao Senhor. Cordeiro, um animal, sem mancha, branco, alvo como a neve. Amém? Irmãos, mas antes mesmo de Deus dar a Moisés as instruções oficiais acerca da religião judaica lá no Monte Sinai, a figura do animal, do cordeiro, ele já existia. Lembra de Abel? Abel, filho de Adão e Eva, o que foi morto por Caim, ainda vivo, ele oferece ao Senhor, das primícias, uma oferta do seu rebanho. Coloca aí, Bruno, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Aconteceu que, no fim de um dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel a sua oferta. Olha que Abel oferece para o Senhor do seu rebanho um cordeiro. Antes de vir Moisés, antes da religião judaica, antes de Deus fazer uma aliança com Moisés. Um outro exemplo que nós temos de cordeiro, o animal, é quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Deus prova a fé de Abraão. Eu quero que você leve o seu filho lá no monte, e você vai sacrificar o seu único filho. Olha que era o filho da promessa, irmãos. O único filho que aquele casal tinha. Pensa você no seu filho, o seu primeiro filho, talvez o único filho. Deus pede para você sacrificar como um ato de fé. Mas você tem fé o suficiente que Deus pode salvar o teu filho. Abraão leva Isaque e faz tudo para aquele holocausto, para sacrificar aquele menino. E o que Deus faz? Não faças isso. Está aqui o cordeiro para substituir o teu filho. É uma figura de um animal do cordeiro. Um outro exemplo lá em Gênesis 12. Antes de sair do Egito, na preparação, antes da morte dos primogênitos dos filhos dos egípcios, Deus, ele instrui Moisés acerca da Páscoa, que eles deveriam matar um cordeiro e passar o seu sangue na porta, nos umbrais da porta, que quando vier o anjo assassino, né? Sofia fala o anjo assassino, e vai pular aquela casa, para salvar o povo de Deus. Porque o povo era um povo escolhido. Mata um cordeiro, pega o sangue
derramado e espia joga nos umbrais da porta, e quando o anjo passasse, aquela casa seria poupada, porque ali tem um povo de Deus, amém? Olha a preciosidade do sangue do Cordeiro. O que João fez aqui, meus irmãos, com seus 2 discípulos, voltando aqui no texto original, é mostrar claramente o seu entendimento acerca do Cordeiro. Ele sabia que Jesus seria como um cordeiro, como um animal que seria sacrificado numa cruz. Por isso que ele chama Jesus de cordeiro. João Batista faz uma referência à profecia de Isaías, onde ele detalha, sim, o sofrimento do Messias. Olha o que diz aí no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, versículo 6 e 7. O que João Batista fala com seus discípulos é o que Isaías já estava profetizando acerca desse Jesus que ele fala com os seus discípulos, que era o Cordeiro. Isaías 53, versículos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. De quem que está falando? Está falando de Jesus, profetizando, irmãos, a morte de Jesus na cruz como um cordeiro. E eu acho interessante esse versículo 6, que fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus, irmãos, amém? Mas infelizmente, como diz aqui o versículo, algumas estão desgarradas, algumas estão fora do aprisco do Senhor Jesus, alguns nem conhecem Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. E a vinda de Jesus como um Cordeiro de Deus para morrer na cruz foi para salvar cada um de nós, amém? Foi para levar ao céu, amém? Outro ponto que nós podemos destacar é que quando João Batista fala sobre o Cordeiro que é Jesus, ele entende que todos os cordeiros, irmãos, e isso cabe que cada um de nós entendemos também. Talvez você tenha essa dúvida: por que então sacrificava cordeiros no Antigo Testamento, animais puros, limpos, para expiar os pecados? Aqueles cordeiros, meus irmãos, foram uns sacrifícios temporários, que apontava para Cristo. Cristo veio, meus irmãos, como o antitipo. O que é o antitipo? Uma figura que representa a outra. O Antigo Testamento ficou para trás, a lei, agora é a graça. E Cristo representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro ponto que nós podemos destacar sobre esse relacionamento, sobre essa intencionalidade, João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ponto para ele. Nota 10. Ele está instruindo os seus 2 discípulos que estão com ele. E os discípulos têm isso na cabeça. Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu estou vendo o Cordeiro de Deus. Segundo, quando Jesus se apresenta ali, os discípulos já sabendo que ele era o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir Jesus. Eles começam a ir atrás de Jesus. Jesus ia, eles iam. Se Jesus voltasse, eles voltavam. E Jesus pergunta: o que vocês estão querendo? O que vocês buscam? E eles perguntam para Jesus: onde assiste? Onde moras?
Sabe o que Jesus fala com ele? Sai fora daqui, me deixa em paz. Deixa eu viver minha vida em paz para cá. Não. Jesus fala com ele: vinde e vede. Isso se chama estratégia, irmãos. Às vezes a pessoa vai perguntar para você algo, ou vai querer ir atrás de você por algum motivo. Aproveita a oportunidade e fala de Jesus como o Cordeiro de Deus. Jesus, irmãos, leva eles com ele. E eles passam o dia inteirinho com Jesus. Olha que maravilha. Imagina, meus irmãos, o aprendizado desses dois discípulos de João, juntamente na companhia do Messias, do Cristo, do ungido. Depois que eles passam o dia inteiro com Jesus, eles têm toda a certeza do planeta. O Messias, que quer dizer o Cristo. Irmãos, a alegria daqueles homens, daqueles discípulos, foi grande. Porque eles demonstraram que aquilo que eles estavam procurando há anos, esperando, estava diante deles. Talvez, irmãos, eles já tinham visto Jesus, o carpinteiro, por ali, né, fazendo as mesas, as cadeiras, né, trabalhando nas formas, mas nem imaginava que ele ia ser o Cordeiro de Deus. Imagina. Aí ele fala: não, vem cá, fica aqui comigo, que eu vou te explicar direitinho por que eu sou Cristo, o Messias. Irmãos, além de João Batista dar essa aula sobre Jesus ser o Cordeiro e a importância do Cordeiro e associá-lo a Jesus, nós vimos aqui Jesus chamando esses dois discípulos: vinde e vede. Jesus faz um convite para eles para inaugurar, irmãos, uma célula, um pequeno grupo. Não é isso que foi feito? Um PGM? Jesus chama os dois ali: vão lá para casa, vão lá aprender do reino. Deixa eu te falar como é que eu sou o Messias, o porquê que eu estou aqui, e por que vocês estão esperando há tanto tempo. Jesus reúne com os dois ali uma conversa agradável. Não sei quantas horas eles ficaram juntos, mas foi suficiente para abrir a mente daqueles dois discípulos de João. Irmãos, é necessário passarmos alguns momentos juntos, dentro de uma célula, num pequeno grupo, num PGM, para que possamos melhor entender a proposta do Senhor para as nossas vidas. O Messias significa ungido, ungido de Deus. Terceiro, André era um dos que foram e ficaram com Jesus naquele pequeno grupo, naquela célula, e ele seguiu Jesus, passou o dia com ele, e ele toma uma atitude. Ele vai encontrar quem primeiro? O amigo? Ele vai encontrar um colega? Ele vai atrás do vizinho? Não, ele vai atrás do seu irmão, Simão Pedro. Antes de achar qualquer pessoa, ele o levou a Jesus. Quando ele fala no versículo 41, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Ele levou o seu irmão Simão a Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 41 e 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, para concluir essa palavra nessa noite, o coração de André
e eu imagino também que do outro discípulo, estava batendo muito forte, estava muito ansioso. Eu não sei se é assim com os irmãos, muitas pessoas ficam ansiosas por alguma surpresa, né? Muitas pessoas são curiosas, né? Às vezes você fala que vai fazer alguma coisa e fala assim, ó, só vou falar depois da manhã. É surpresa. Você deixa a pessoa com o coração batendo forte. Às vezes você vai adquirir ou comprar alguma coisa, você fica ansioso, né? Tem um irmão lá em Bicas, o Mateus, ele é servo de Deus, da igreja Deus é Amor. E ele falou comigo assim, ó, irmão, ora por mim que eu vou ir atrás da minha bênção essa semana. Aí eu falei assim, qual bênção? Casado você já é. Talvez pegar o resultado de gravidez. Ou se não, comprar um carro. Ansioso. Coração bate forte. E André, o coração dele bateu muito forte quando ele seguiu Jesus. Imagina dentro da casa de Jesus, onde Jesus estava. Estava ansioso ali. De coração ansioso, queridos, para um coração transbordante de alegria por ter achado o Messias. Por que, irmãos, essa ansiedade de ansioso para transbordante alegria, afetado por uma tão forte graça? Ele estava diante da graça de Deus. Pela graça sois salvos. E a graça, Jesus estava diante dele. E ele ainda ia ver tudo, os milagres que iriam acontecer. Logicamente, Jesus não disse nada para eles, mas Jesus apresentou-se para ele como o Messias. Irmãos, a palavra Messias significa Cristo, Cristo significa Messias, e Messias significa ungido. O pastor Luiz Amado, ontem até mandei um áudio para ele, eu estava com o coração fervendo na hora que eu estava preparando essa mensagem. Sabe quando o coração está assim queimando? O Espírito Santo está... E eu lembrei do pastor Luiz Amado, porque ele chama a gente de ungido. Se ele vê um crente, ele chama de ungido. Fala, meu ungido. Fala, minha ungida. Tem um motivo dele chamar você de ungido. Tem um porquê dele chamar o irmão Rogério ungidão aí. Ô, irmão Reinaldo ungido. Sabe por quê, meus irmãos? É porque ele sabe que você entregou a sua vida para Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele é um ungido de Deus, aquele que o Senhor escolheu. Sabe como é que eu te provo isso? Em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está falando isso? Jesus. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou para amar libertação aos cativos e restauração da vistas aos cegos, para pôr-me liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está falando uma fala de uma profecia de Isaías. Jesus, ele toma posse, irmãos, daquilo que foi profetizado que era ele. Isaías capítulo 61, no versículo 1, fala a mesma coisa. A profecia de Isaías acerca de Jesus, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Por que então que ele chama a gente de ungido? Eu posso começar a chamar você de ungido, irmão, porque eu sei que você tem Jesus na sua vida, amém? Querido, você tem toda a autoridade de Deus para chegar diante da pessoa e falar: eu entrego a sua vida. Você não precisa usar nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de líquido, porque você é ungido do Senhor. Porque você é esse Jesus que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Você pode proclamar libertação àquele que está preso. A doente, você pode colocar sua mão na autoridade de Jesus e declarar a cura. Você pode colocar a mão naquela pessoa e falar assim: Deus vai abrir as portas para você, porque você é ungido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor, querido. Jesus, ele foi ungido desde a eternidade para ser sacerdote, profeta e rei. Irmãos, o salmista Davi também vai colaborar muito com isso, quando ele fala no capítulo 45, Salmos 45, versículo 7: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus ungiu o Senhor Jesus desde a eternidade. Deus derramou e entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz para te salvar. E Jesus, ele não está morto como muitos ainda acreditam. Jesus está vivíssimo. E a qualquer momento ele vai voltar para buscar-nos. Jesus deu essa autoridade sobre você, meu querido, quando você entregou sua vida para Jesus. Esse é o ano aceitável do Senhor, querido. Esse é o momento da sua cura. Esse é o momento para você levantar sua voz: eu quero Jesus na minha vida. Porque Jesus é o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre ele, que foi ungido para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Quantos estão oprimidos hoje? Você conhece uma pessoa que está oprimida? Eu conheço. Eu não falei hoje de manhã a minha vontade de falar com um rapaz de Jesus? E eu vou falar com ele. Peço oração pelos irmãos. Irmão, você tem autoridade para falar de Jesus para qualquer pessoa que você quiser. Mas você precisa estar vivendo Jesus na sua vida. Você precisa respirar Jesus. Você precisa acordar com Jesus. Você precisa almoçar, falar com Jesus. Você precisa andar com Jesus na rua. E as pessoas não vão saber o que é ungido, mas vão saber que você é um servo de Deus. Basta você saber que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você aqui à frente. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para a sua vida. Uma oração do Senhor. Deus quer mudar a sua história, querido. Se Ele já mudou, mas Ele quer colocar mais elementos especiais aí na sua vida. Eu vou descer. Dei o primeiro passo. Vem aqui à frente. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Falta algo. E esse algo só você sabe. Oh Deus, na autoridade do Senhor. Pai, nós colocamos aqui, oh Deus, essas famílias, oh Pai. Oh Senhor Jesus,
como ungido do Senhor, ó Pai, escolhido, ó Deus, pela Tua palavra, como ministro da Tua palavra, ó Deus. Aqui, ó Deus, a vida do Derek, a Jennifer, coloca a vida do Murilo, coloca o Johnny, coloca a outra mocinha, ó Pai. Deus, a vida, ó Pai, do Gonçalo. Deus, eu coloco a vida da Tereza, ó Pai. Pai, coloca a vida da Sidneia, que não está aqui nessa noite, da Isadora. Deus, a vida do irmão Reinaldo nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, irmã Joana, ó Deus, eu coloco aqui, ó, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, a Tua palavra, liberta vivos, ó Pai, a coisa. Deus, irmã Arlete, isso inclui a sua família. Pai, coloca a vida da irmã Inês, Senhor. Deus, os oprimidos, ó Pai, aqueles feridos, doentes, espiritualmente, Deus, vai lá, vai de encontro a este coração. Deus, pedimos a que está agora, oh Deus, uma filha essa, Pai, consolar essa vida, Senhor. Pai, venha trazer nas famílias, nos lares. Deus, eu estou tão feliz dessa ação que a Sofia fez nessa noite. Para que os filhos possam declarar para os pais o amor, que os pais possam declarar aos filhos o amor, a família, Senhor. Senhor, ela é um presente do Senhor, ó Pai. Pai, a família é a primeira instituição que o Senhor criou ali, ó Pai. Ela foi parcialmente destruída, mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, purificou, restaurou, ó Deus. Pai, Senhor, Rogério, sua casa, ó Deus. Pai, de joelhos, pela vida da irmã Nilcília agora, ó Deus. Pai, irmão, ó Deus. Pai, vindo a casa, Senhor, com estado, ó Deus. Ó Pai, Deus, nós estamos orando, Senhor, clamou. Levanta a Tua serva, ó Deus, as brechas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, vida da irmã Ivone, Senhor, abra os seus olhos, ó Pai, o seu esposo, abra do João, Deus, os bisnetos, ó Pai. Deus, eu coloco a vida da irmã Zumirinha, coloca os ó Pai, coloca o Senhor, seus filhos, Pai, neto que eu conheci ele ontem, Pai, pessoalmente, ó, criança linda, que é a Thaís, mas com seu esposo possa, Senhor, voltar aos braços do Senhor e criar essa criança no Teu Pai. Deus, vida da irmã Maura, irmã Inês, Pai, coloca, filho, os seus netos, ó Pai, Deus, do irmão Bruno, Senhor, os seus projetos, os seus sonhos, ó Pai. Eu profetizo na vida do Bruno uma esposa abençoada, filhos, ó Deus, na vida do Bruno, ó Pai. Deus, a minha família no altar do Senhor, ó Deus. A irmã, ó Pai. Deus, abençoe a tua irmã Luzia, a Maria, ó Pai. Abençoe aquelas famílias, ó Pai. Os filhos da irmã, os netos, ó Deus, da irmã Antônia, a Patrícia, ó Pai. Eu coloco a irmã Marilda, o irmão Leandro, ó Deus, todos no altar do Deus. Pai, muito obrigado. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome. Aplausos, dá glória em nome do Senhor Jesus, amém? Que a do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a
consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e que todos digam. Dão glória a Deus. Aplauda Jesus. Vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti.